Olá, Campo Largo, grande abraço, diretamente dos estúdios da Unreal, produtora. Estamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campo Largo, sempre frisando que os 5 candidatos foram convidados, mas, lamentavelmente, por questão de agenda, o candidato Jean Aiser não pôde participar com a gente. É uma parceria entre esse apresentador, entrevistador, locutor e também o Metropolitano. Um jornal com credibilidade, com uma história muito grande na capital da louça e conosco também repercutindo essas entrevistas, o CV Notícias. Nós queremos agradecer aqui também aos nossos parceiros comerciais, os nossos apoiadores, o restaurante Ladori, na rua Dom Pedro II, 1030, com estacionamento próprio gratuito para os clientes. O chefe Pedro está lá preparando aquelas delícias todos os dias, com uma grande variedade, inclusive de massas e molhos de fabricação artesanal, preparados na hora. É bem central, é bem localizado e o atendimento também é maravilhoso. Maxi Farma 15, meias de compressão e a linha ortopédica completa para você. Medicamentos, perfumaria e linha infantil também. Maxi Farma 15, na 152358. Altec Ferramentas e Motores, conserto de ferramentas manuais em geral, como furadeiras, parafusadeiras, serras mármore e circular, também compressores de ar, máquinas de solda, pequenas e grandes, lavadoras de alta pressão, máquinas de cortar grama e a manutenção elétrica em geral. Também conosco, Riva Beer Bebidas, entregando excelência desde 1992. Cervejas, também tem os chopps artesanais, tem a bebida pasteurizada para você, porque o que é bom não precisa durar pouco. Você pode fazer aí a sua encomenda no 3292-1301 e confira toda a variedade, tudo que você tem à disposição em rivabeer.com.br. SEDAC, Centro de Diagnóstico Avançado de Campo Largo, você já conhece. O que você precisa saber é que lá você tem especialistas em odontologia. Precisa de um dentista? Marque uma avaliação no WhatsApp 99701-1762. E Despachante Bétio, há mais de 3 décadas, sinônimo de despachante na capital da louça. E a nossa primeira entrevista, que vai ao ar nesta terça-feira, é com o candidato Edson Basso. Você confere a partir de agora. Na nossa série de conversas com os candidatos a prefeito de Campo Largo, recebendo hoje com satisfação para conversar, foi prefeito no município durante 2 vezes, coloque seu nome mais uma vez à disposição da população. Edson Basso, como é que você está? Primeiramente, obrigado por disponibilizar um tempo aí para esse nosso bate-papo aqui. Estou feliz de revê-lo, né? Quanto tempo. Obrigado também da mesma forma, obrigado por essa oportunidade e vamos mostrar nossas propostas, relembrar daquilo que foi feito nas minhas 2 gestões. Muito bem. Por que essa decisão, depois de um bom tempo afastado, de colocar novamente o nome na disputa? Sabe, Caio, andando pela cidade, conversando com alguns amigos, Basso, você tem experiência, você fez muito pela cidade. Pense em retornar. E aí, analisando, conversando com a família, com os amigos, aceitei o desafio e quero voltar ao trabalho, Caio. A família liberou. Liberou a família, os amigos, né? Mas principalmente a população. Quando a população te chama, né? Volte. Você fez muito, você pode fazer ainda, contribuir. Então, entendi que posso fazer muito ainda. Bom, já que a gente está falando desses 2 mandatos, né, que você teve, o que você destaca, o que mais se deu satisfação nesse período e que você percebe, assim, até mesmo junto à população, que foi a marca do Edson Basso? Olha, eu não sei se perante a população, mas para a minha consciência, com certeza, foi o Instituto Federal do Paraná. Eu fiz uma visita na sexta-feira para o pessoal do Instituto e estava lembrando, Caio, que na época o governo federal havia manifestado interesse em trazer um campus para o Paraná, 1 ou 2, e eu me antecipei. Fui a Brasília, apoiado pela Cicle e por alguns amigos, fomos a Brasília, falamos com o ministro da Educação na época e trouxemos o Instituto para cá. E até um grande parceiro na época foi o Alípio, que ele era o reitor do Instituto. E começamos com 120 alunos ali no Reino da Lucinha. E essa semana lá no Instituto, eu descobri que nós estamos com 1.200 alunos.
Então, sabe, você vê pessoas que saem formadas, ali, preparadas para o primeiro trabalho. Isso é muito importante, né? Conversei com alguns aí que já passaram pelo Instituto e hoje estão empregados em várias indústrias do Paraná. Então, esse vai ser um legado maravilhoso. E ainda na sexta-feira assumimos um compromisso lá, com membros da reitoria em fazer ali um restaurante estudantil. Vai ser ao lado do terminal e nós vamos estar oferecendo ali refeição, almoço por R$ 3,40 para o estudante. Entende? Então, não só para o estudante do Instituto, mas todo estudante de Campo Largo vai poder ir no restaurante, fazer o café também da manhã por R$ 1,60, R$ 1,80 e um almoço por R$ 3,40. E conversando com eles também, eu percebi que a maioria dos alunos ali são pessoas de bairros, pessoas humildes, que precisam até de bolsa. Então, vai ser mais um benefício que nós vamos estar passando para a população a partir do ano que vem. Esse foi um. Mas tem várias obras, daí na sequência nós vamos estar conversando. Mas creio que a marca mais importante foi essa do Instituto Federal do Paraná, trazendo para Campo Largo. São cerca de quantos anos já que terminou o seu último mandato? 12 anos. 12 anos, 12 né? anos, é. Cresceu bastante. Cresceu bastante a cidade. Com o crescimento, crescem também as demandas, os problemas, em todos os setores, basicamente. E nesses 12 anos, como é que foi... como é que você viu esses, de fora da prefeitura, esses últimos 12 anos, como é que você acompanhou? A própria administração pública, com novos regulamentos, também mudou bastante, né? O que me preocupa, nesses 12 anos que me preocupou, eu tenho recebido reclamações de empresários, que eles não estão tendo o devido apoio da prefeitura e não se sentem assim, motivados a trazer investimentos para Campo Largo. Eu recordo, Caio, que quando eu assumi em 2005, a cidade passava um momento muito difícil. A CRAS tinha saído da cidade, a Motoco estava anunciando que sairia e a Traitec também. Aí eu conversei na época com o governador Requião e falei, governador, se nós não trouxermos indústrias para a cidade, ninguém consegue mais administrar essa cidade. Foi aí que nós fomos atrás das indústrias. Nós trouxemos, a primeira foi a SIG, foi uma negociação de 4 anos. Cara. Por que o empresário quer? O empresário quer ser bem recebido. Ele não precisa, a SIG não me pediu terreno, ela não me pediu só incentivos do governo do estado. Mas o que ela queria? Os alemães eles queriam ser bem recebidos na cidade, sentirem que, olha, hoje nós precisamos de tal coisa, vamos correr atrás. Eu lembro que o primeiro impasse que nós tivemos foi junto ao IAP. Estava demorando para sair um protocolo. E na época eu conversei com o governador, falei, governador, você imagina, faz 7 meses, 8 meses que está no IAP para receber um sim ou não. É um tempo que a indústria, né, se instalaria aqui no Paraná. Ele de imediato ligou para o IAP e já saiu e era sim. Porque eu falei, governador, se for não, amanhã eu vou atrás de outro imóvel. Nós não podemos perder uma empresa dessa por causa de um sim ou não. Então, essa agilidade que o empresário precisa. Né? Então, eu notei que nesses 12 anos que estou fora, uma das maiores reclamações é dos empresários na atração de novas empresas para a cidade. E como é que você vê hoje a vocação? Onde Campo Largo pode crescer em termos de geração de empregos, de atração de novas empresas, e não só essas gigantescas, mas a gente tem também empresas de menor porte. Sim. E que proporcionalmente, às vezes, geram até mais emprego, se você juntar algumas, né? Erva mate, ouro, cerâmica, vamos lá, metal mecânica, são ciclos da economia campolarguense, a indústria moveleira mesmo, com uma importância histórica também. Para onde é que Campo Largo pode seguir, se é que existe um setor que lhe chama mais atenção, até pela localização do município? Como você falou, né, Caio? Hoje ainda temos a marca de capital da louça, mas nós temos vários tipos de indústria. E eu, recentemente, assistindo alguns jornais, notei que o governo federal, a partir do ano que vem, deve investir 105 bilhões na questão de indústrias. E indústrias ligadas ao agronegócio. Então, qual que é a função do prefeito? Você tem que se antecipar, ir a Brasília, né, conversar com, no caso, o ministro da Indústria e Comércio, que, por sinal, é do nosso partido, o Alckmin é do PSB. Então, tenho certeza que ele vai receber. E eu quero mostrar para ele a cidade. Porque dentro desses 105 bilhões, a questão climática hoje tem muita importância e vai ser direcionado para isso.
Então nós temos que mostrar que Campo Largo tem um potencial, se pegar aqui de Bateias até a divisa lá com Ponta Grossa, com Castro, com Rio Branco do Sul, Itaperuçu, nós temos essa área muito extensa. E se os investimentos forem direcionados para isso, nós temos lá apicultura, né? Tem muita coisa no turismo, mas há indústrias ligadas ao agronegócio. Então, a função do prefeito, Caio, é você mostrar a cidade. Nós teremos, mas além das grandes, como você falou, tem as pequenas. O empresário pequeno tem que ser bem atendido. Eu penso nós criarmos áreas industriais pequenas, com barracões de 300, 500 metros. Descentralizando. Sim, essa semana ainda visitei a casa de um rapaz, fiquei impressionado. Ele com uma máquina de fazer molde, trabalhando dentro da casa dele. E já ficou pequeno o espaço, e atende o Mercado Livre. Então, você vê, nós temos espaço para crescer, nós temos que apoiar o pequeno empresário, dar condições, acabar com essa burocracia. Como eu te falei, um empresário não pode esperar 6 meses para receber uma resposta de uma licença. É isso que o empresário precisa ser agilidade. Hoje é muito rápido. Daqui a pouco 6 meses já mudou, o comércio já é outro. Então, o que eu notei mais nesses 12 anos foi isso, essa reclamação. Campo Largo, até soube uma notícia que me deixou muito triste, de um empresário dizendo que Campo Largo hoje é considerado um dos piores municípios para atração de empresas. Isso me preocupa. Temos algumas áreas dentro da administração pública que são essenciais, né? Até elas levam, vamos citar as duas aqui, que levam a maior parte do orçamento, a saúde e a educação também. Vamos falar da saúde, Campo Largo, inclusive desses setores econômicos que eu acabei de citar aqui, que nós falamos a respeito, nesses últimos anos tem se notabilizado também por ser um centro hospitalar, importante não só para a região, como para o Estado e até a nível de Brasil, não é? Mas, obviamente, que isso é uma estrutura particular que atende não só Campo Largo, como o ex-prefeito e candidato vê hoje, até em comparação com o seu período à frente da gestão, a questão da saúde do município. Então, quando eu assumi em 2005, Caio, realmente aquilo que você falou, tem que relembrar um pouco, né? Que encontrei uma situação muito ruim na saúde. Nós não tínhamos o SIAT nem o SAMU. Eu que implantei, tanto o SIAT como o SAMU. Porque eu recordo que chegamos a perder um paciente antes de eu assumir, entre Campo Largo e Curitiba, e acabou falecendo, caiu da ambulância. Então, se imagine, não quero criticar o ex-prefeito, não sei se era questão orçamentária, mas veja o desafio que eu tive na época, né? Outra coisa que acontecia na época, que os nossos pacientes renais, eles iam para Curitiba. O que eu fiz? Conversei com o Dr. Riela e trouxemos a ProRenal para Campo Largo. Hoje nossos pacientes são atendidos em Campo Largo e vêm pacientes até de fora, mas os nossos são atendidos aqui. Trouxemos também o Hospital Infantil para Campo Largo. Doei aquele terreno para o governador e trouxemos o Hospital Infantil, que precisa ser melhor usado aquele espaço. Eu creio que já de cara nós vamos fazer uma repactuação, tanto com o Hospital Infantil, com o Hospital Rocio, São Lucas, para que os nossos pacientes sejam atendidos em Campo Largo, Caio. Porque o que está acontecendo? Com toda essa estrutura que nós temos, eu lembro que eu ajudei no credenciamento do Hospital do Rocio, em alta complexidade, que não tinha, fui falar com o governador, fui falar com o secretário de Estado e conseguimos o credenciamento. E vejo o crescimento do Rocio. Mas, para minha surpresa, e as reclamações que chegam para nós, embora o Hospital do Rocio tenha uma capacidade, Caio, para 5.000 consultas diárias e 900 cirurgias diárias, não está sendo utilizado pelos nossos campolarguenses. Então, nesse novo repactuação, utilizando o consórcio, o nosso campolarguense tem que ser atendido em Campo Largo. Se você sofrer um acidente, Caio, aqui na frente do estúdio, você vai para Curitiba. Isso não pode continuar. Com toda essa estrutura, nós somos referência em saúde na América Latina. E nós não está sendo utilizado para o campolarguense. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer na área de saúde. Outra coisa que eu tenho... Ou seja, passando por um convênio, sim, que inclusive tem que englobar também o governo do Estado. Sim, mas você puxa para você puxa para a cidade o gerenciamento. Você tem que fazer isso. Eu descobri recentemente que Campo Largo está deixando de arrecadar 3 milhões e 800 mês por não gerenciar, não puxar para si o gerenciamento da saúde. É um dinheiro que, imagina o que seria com esses 3 milhões e 800, quantas consultas, quantos exames, porque o que vem ocorrendo hoje também, Caio? Se nós temos um paciente, ele precisa de uma especialidade, ou um cardiologista, ou ortopedia, ou mesmo um gastro. Ele demora 3, 4, 5, 6 meses para conseguir agendar com o médico.
Aí mais 6, 7 meses, 8 meses para conseguir o exame. Depois volta. Então é mais de um ano entre a chegada lá na UPA até o resultado. Aí a situação já agravou-se muito mais, né? O diagnóstico já ficou... Então isso tem que ser mudado. Eu conversando esses dias com alguns hospitais aí, eles lembraram que em 2010, 2011, nós compramos 10 mil consultas na área de ortopedia. Zeramos a fila da ortopedia. Então não precisou criar um espaço. Fomos lá e compramos. E agora, via consórcio, pode fazer a mesma coisa. Vai lá e compra 1000 consultas de cardiologia, 1000 consultas de urologia. Então, é fácil de fazer isso. Eu tenho prometido para a população que nós vamos zerar a fila em 6 meses. Com certeza. Vão ter as novas consultas, mas que nós vamos zerar as filas, nós vamos zerar em 6 meses. Outra, eu quero criar, já tem até um nome, vou copiar da Araucária, o Centrinho. O Centrinho vai ser um local para atender crianças com autismo. Então, a família, a criança precisa de atendimento, mas a família também precisa de apoio. Tenho notado isso, as mães se queixando. Então, nós vamos criar esse centrinho. Provavelmente vai ser ali onde que é o antigo centro médico. Esse apoio para as famílias, pelo menos, é psicológico. Sim, o acompanhamento. Não é fácil lidar. Né? Porque quando a mãe recebe, ela não sabe como lidar com o autismo, às vezes, né? Uhum. Então, ela vai ter atendida. A criança... Tem mães esperando mais de... Esse dia uma mulher falou que estava esperando há 5 anos uma consulta de um neuro. Imagine, 5 anos, quanto que a criança perdeu de atendimento? Eu lembro que na minha época fui eu que construí lá a escola Neuza Rukinski, que atende as crianças ali na Popular Nova, no antigo, que hoje é o SEMAI nosso ali, uma escola moderna, que já está ficando pequena. Então, o desafio na área da saúde é grande, mas dá para fazer, Caio, dá para fazer muito. O hospital infantil nós temos também utilizar para atender nossas crianças aqui na cidade. Então, quero dizer para a população que está nos ouvindo e assistindo, que com certeza em 6 meses nós zeramos as filas. Não vamos ter fila de espera aí. Em termos da estrutura física, principalmente para o atendimento básico, né? Os postos de saúde, popularmente chamados assim, né? As unidades básicas de saúde, como é que o candidato vê a estrutura hoje, o que pensa para o futuro? Olha, eu não sei hoje quanto está sendo utilizado do orçamento, né, da prefeitura. O saúde é obrigado a utilizar 15%. Na minha gestão, eu cheguei a usar 23%, 25%. Então, dá para fazer muito, não é falta de dinheiro. Eu imagino que as unidades de saúde nos bairros, nós temos que dar uma estrutura melhor. Tem que ter um médico o dia todo. Não é só questão de ter que agendar a consulta de madrugada. Tem que ter um médico à disposição. E isso nós vamos transformar essas unidades de saúde dos bairros em quase um pronto atendimento. Essa é a nossa vontade. E dá para fazer, Caio. Dá para fazer porque recurso tem. Eu sei que quando eu fui prefeito, a função do prefeito é essa que eu falei para você, é você ir atrás de recursos e achar uma maneira de gerenciar. E com bons profissionais, e inclusive eu tenho aí o Carlos Andrade, meu vice, hoje que tem uma larga experiência na área de saúde, ele gerenciou o consórcio no Paraná, né? Entende, hoje tem um trabalho muito bom também junto aos hospitais. Então, na área da saúde vai ser o maior desafio, mas tenho certeza que vai ser onde mais nós vamos ser reconhecidos. Nosso trabalho vai ser o melhor possível na área de saúde. Bom, a outra área é a educação, né? Que leva boa parte, e assim tem que ser, obviamente, dos recursos da gestão. Você mesmo citou aí a construção de uma escola. Queria falar um pouquinho a respeito dessa estrutura física também, o que o candidato pensa, principalmente da necessidade de novos espaços. Eu tenho que relembrar ao povo que quando eu assumi, nós tínhamos um grande problema, que eram as escolas em dualidade, a do município juntamente com a do Estado. Causava um grande problema. Eram crianças adultas com crianças pequenas. O espaço era ruim, né? Direções diferentes. Isso, muito difícil. A primeira visita que eu fiz foi na escola Carlos Drummond, que era junto com a Clotário. Eu e, na época, a nossa secretária era a Márcia Requião. E quando vimos aquela situação, Caio, eu fiquei muito preocupado. Falei, Márcia, nós precisamos construir uma escola urgente, que é a Carlos Drummond de Andrade. Aí ela falou, olha, eu consigo financiamento no Estado, porque o esposo dela era secretário de Estado na época, e ela era secretária do município. Ela disse, mas precisamos de um terreno. Então eu fui junto ao INCRA, né? Aquele terreno onde foi construído hoje a Carlos Drummond era do INCRA, e consegui trazer aquele terreno para Campo Largo. Lembro até que o representante do INCRA falou assim, mas escuta, os prefeitos vêm aqui, pedem o terreno e depois não constroem. Eu falei, olha, então põe na escritura que se eu não construir, volta para o Estado, para o INCRA. Construímos a escola Carlos Drummond, moderna, então já foi uma primeira escola que tiramos da dualidade.
A segunda foi lá no Itaqui, a escola Maria Joana. Também era junto com o Djalma Marinho. Também a estrutura era ruim, né? Junto, crianças, como eu te falei, crianças grandes com pequenas. Construí a escola Maria Joana. Adquiri aquele terreno e construí a escola Maria Joana. Depois fizemos, em parceria com o governo do estado, a escola Augusto Vanin, no Jardim Rondinha. Doei o terreno para o governador e pusemos ali do estado. E lá na Ferraria, nós também a mesma parceria, a Geraldina da Moto. Doei, comprei o terreno, doei para o governo do estado e fizemos. Aí deixei pago o terreno do Casimiro Carmo, desapropriei e hoje tem a escola Casimiro Carmo. Então, sabe, esse era o problema mais sério que eu enfrentei na época. Outra coisa que eu percebi na época, que as crianças, alguns bairros precisavam ficar o tempo todo na escola. E eu implantei a escola tempo integral. Começamos, se não me engano, com 6 escolas, utilizamos inclusive o espaço da igreja, como foi no caso do Campo do Meio, utilizei o espaço da igreja, fizemos uma parceria. Então a criança chegava de manhã, fazia um lanche, almoçava na escola e à tarde ia para um contraturno. Quem praticava esporte, quem gostava de desenho, música, enfim, a criança era bem atendida. Então, Caio, eu quero retomar isso aí. Claro, não vai ser obrigatório, tem pais que não querem, não precisa, mas vai ter a oportunidade. Porque eu penso, se a criança estiver na escola o dia todo, bem alimentada, Caio, principalmente nos bairros, a mãe sai segura. Você imagina a mãe que vai trabalhar e saber que o filho ficou o dia todo estudando, bem amparado e bem alimentado, né? Então, eu vou retomar esse programa com certeza. O candidato já tocou no assunto que, obviamente, eu tocaria, né? Hoje temos aí talvez em torno de 20%, 25% de atendimento no município com o ensino integral, né? Até que patamar dá para chegar? Até que ponto é viável aumentar isso nos próximos 4 anos, na sua visão? Tem que fazer, de cara, fazer um levantamento, ver as escolas que têm mais necessidade e já começar a implantar, como fiz naquela época. Tem a questão orçamentária? Tem, mas dá para fazer parcerias. Como fiz com igrejas aquela vez, faço novamente. Porque eu entendo que para a mãe ficar sabendo que... Hoje as mulheres trabalham fora, né? Saber que o seu filho vai estar bem alimentado e bem cuidado é muito importante. Isso eu posso garantir que nós vamos retomar, cara. Isso nós vamos retomar. E ali no Instituto Federal do Paraná, essa parceria que nós vamos fazer a partir do ano que vem, com a construção também de um restaurante, né, estudantil a R$ 3,40. Porque eu sei que tem muitos que têm dificuldade na questão do alimento. Então, se imagina um almoço por R$ 3,40. O aluno vai estar bem alimentado e podemos até achar uma maneira de arrumar bolsas, né, para esses alunos. E a questão também do Vale Transporte. Eu vi ali, é um pedido dos alunos ali, a retomada do Vale Transporte. Porque alguns não têm condições, Caio, de bancar isso aí. Então, a educação, como você falou, é uma das portas principais, né, para o futuro do nosso país. Eu lembro que quando eu fui para o prefeito, eu fazia a formação continuada dos professores, melhoramos os salários, e tenho certeza que se você fizer uma pesquisa hoje entre os professores, com certeza a aprovação nossa foi muito grande e ainda a esperança que a gente volta é maior ainda. Como é que essa atenção especial para os professores? Primeiro você tem que ouvir as necessidades deles. O que eles queriam na época? A formação, né, continuada, a chance de fazer fazer pós-graduações, mas principalmente os salários que estavam defasados. Nós fizemos o reenquadramento e por isso que hoje eu sou bem aprovado, né, perante a classe dos professores. Eu conversei também com o pessoal da reitoria do Instituto e eles nos ofereceram parcerias para cursos para professores. Então, essa parceria com o Instituto eu vou reforçar. Nós trouxemos o Instituto para cá e olha, Caio, eu tenho um sonho, até esse é sonho. Eu estive em Campinas faz uns 4, 5 anos, 6 anos, eu não era mais prefeito, mas recebi um convite lá do reitor. Estive em Campinas na Unicamp. E não sei se sabe que a Unicamp é uma das mais importantes faculdades tecnológicas do Brasil. Sim, e seria um sonho trazer um braço da Unicamp para Campo Largo, e é possível. Iniciei uma conversa há 6 anos e agora eu vou retomar. A questão do transporte. Tivemos aí uma série de discussões no município. Aí existem formas diferentes de fazer isso, tanto com a frota exclusiva para o transporte escolar, como a Curitiba, por exemplo, já de muito tempo adotou que se ofereça o Vale Transporte e a própria linha normal, que todo mundo usa, também serve para isso. Como o candidato vê a situação do transporte escolar no município? Com certeza, nós temos que rever essa situação, muita reclamação também, né? Porque o aluno tem que chegar até a escola. Claro que se você melhorar a escola no bairro, ele não vem para o centro, se melhorar a qualidade.
Então, se oferecer do lado da casa dele, melhor ainda. Mas, senão, você tem que estudar. O ano que vem, parece que tem a nova concessão, a discussão da nova concessão. Nós temos que entender melhor como que está essa concessão, sentar com a empresa vencedora, né, e brigar, ver modelos, como a Araucária. A Araucária, hoje a passagem é subsidiada pela prefeitura, paga-se menos, né? Então as pessoas pagam menos pelo transporte e um transporte de qualidade. Então dá para fazer. Vamos pegar outros modelos em outras cidades, Caio, analisar e vamos implantar em Campo Largo também. Isso para o geral. Para o geral. O candidato pensa em diminuir ou até em zerar a tarifa de ônibus no transporte dentro do município? Não, zerar não, acho que é impossível. Né? É impossível. Mas analisar com muito carinho, ver os valores possíveis, né? E se conseguir baixar um pouco da passagem, né? Fazer uma melhor integração com Curitiba, melhorar a qualidade. Mas eu penso que você tem que sentar com as empresas, rediscutir, quem sabe mudar o modelo, copiar modelos como é o da Araucária hoje, para que você consiga melhorar, né? Nós temos um crescimento da população nos últimos anos muito grande, né? A gente falava, eu não sei quantos habitantes a Campo Largo estava há 12 anos atrás, perto de 100. Se não me engano, 90 mil. 90 mil. Então não chegava a 100, hoje está com 138, por aí. 38, daqui a pouco vai estar em 150. Né? Isso demanda em muitos setores, na educação, na saúde. E muitas famílias acabam vindo para a região metropolitana como um todo, que, aliás, hoje já tem mais gente morando no entorno de Curitiba do que em Curitiba, né? Pelos últimos números aí do IBGE. E muitos com crianças pequenas, além das daqui que nascem. Né? Ou seja, a demanda para as, a gente chama de creche, os CMEIs, é muito grande e é comum que se tenha filas nesse sentido. Sim. Queria que falasse um pouquinho a respeito disso também. Como você falou do crescimento, né, da nossa cidade, nessas visitas minhas aí durante a campanha, eu tenho encontrado muitas pessoas que vieram de Manaus, de Acre, de Belém, de todo o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e perguntando para eles como é que vocês vieram parar em Campo Largo. A maioria veio por causa do Hospital do Rossio. Vieram fazer tratamento no Hospital do Rossio. Então, conheceram o Campo Largo, se agradaram e estão na nossa cidade. E aí já fala para um parente que vem também? Tem o lado bom, que a mão de obra chegando, a cidade cresce, o comércio cresceu. Se andar pelas ruas do comércio, o comércio cresceu muito. Então, a partir disso, esse é o fator bom. Então, nós temos que aproveitar. Claro, como você falou, isso demanda mais creches, mais escolas, né? Questão de creches, eu lembro que quando eu assumi também eu fiz 2 creches lá na Ferraria, que era Curumim e Monteiro Lobato. Fiz uma no Jardim Rondinha. Comprei aquele terreno no Ouro Verde, fiz outra no Ouro Verde. Se não me engano, no total foram umas 10 creches na minha gestão. Parece que pouco foi feito, ampliado. Então nós temos que retomar, ver onde que há necessidades, aumentar o número de creches, né, oferecer, mas para que a mãe vá trabalhar com tranquilidade. Mas isso não me assusta, Caio, porque sabe, quando a cidade cresce, nós vamos ter que achar uma maneira que crescer o nosso orçamento. Porque não sei se eu comentei no começo da entrevista aqui, quando eu assumi, o orçamento de Campo Largo era 60 milhões. Eu entreguei com 300 milhões em 8 anos. Então, o primeiro passo é você vai ter que trazer mais indústrias, né? Para que aumente a arrecadação, como aconteceu em Araucária, em São José dos Pinhais. Aumentando a arrecadação, você pode prestar muito mais serviço, né? Porque você vê hoje o PIB da Araucária é 10 vezes maior que Campo Largo, São José também. Então, nós perdemos muito disso, nós temos que retomar. Mas essa estrutura, com certeza, você pode ampliar e melhorar a questão da saúde, da educação. Nós temos capacidade para isso. Bom, nós estamos citando aqui o aumento da população de Campo Largo de toda a região, falamos de Araucária, falamos de São José. Nós estamos inseridos numa realidade metropolitana. Sim. Né? Não tem como dissociar problemas e, às vezes, soluções dentro desses municípios, principalmente aqueles limítrofes com a capital, que normalmente são os maiores também, né? A maior parte deles já com mais de 100 mil habitantes, como o nosso, como Araucária, como Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Almirante Tamandaré. Aí a gente vai para Colombo, beirando os 300 mil. Nós vamos para São José, já passou dos 300 mil habitantes. Muitas vezes a pessoa não encontra o seu espaço de trabalho aqui, vai ter que se deslocar ou para Araucária, ou para Colombo, ou mesmo para Curitiba, muita gente, né? Então nós vivemos uma grande metrópole com as suas características peculiares de cada município, mas
muito parecidos em certos aspectos. Qual é a sua visão a respeito desse trabalho que tem que ser feito também, envolvendo o próprio governo do estado, a MEP e os outros prefeitos, a própria Associação dos Municípios? Até você falou da Associação dos Municípios, não sei se você recorda, eu fui 2 anos presidente da associação. Sim, acho que disso. fui o primeiro prefeito campolarguense que assumiu por 2 anos. Dá para fazer muito. Você tem que sentar com os prefeitos. Essas parcerias, como você falou do governo do estado, a população recorda como que eu era atendido pelo governo do estado. Eu não ia nem no palácio, eu era atendido na casa dele, né? Grandes obras eu trouxe para Campo Largo pela amizade que eu tinha com o governador, esse relacionamento. Então você tem que retomar isso, como você falou, eu estudo a região metropolitana, hoje não é mais a Colmec, é outro nome, a MEP. Né, conversar com eles lá e ver. Tem um plano diretor já da região metropolitana, tem que aproveitar esse plano diretor, mas é muito diálogo, muita conversa, e aproveitar que cada um tem de positivo. Né? E dá para fazer muito, Caio. Dá para você ir a Brasília também, como comentei, hoje nós temos o vice-presidente do nosso partido. Então tem que utilizar isso, o município tem que crescer, né? Tem que gerar. E olha, Caio, eu tenho andado aí pelos bairros e eu tenho me assustado. Ainda temos muitos problemas. Os bairros, se você frequentar os bairros, vai se assustar. Tem pessoas desempregadas, falta de esgoto, mesmo de água encanada em alguns bairros. Então tem muito para ser feito. Campo Largo, nós temos que ter um cuidado especial. A questão da infraestrutura. Da infraestrutura e a questão social também. A Secretaria de Desenvolvimento Social que vá nos bairros, entenda o que está acontecendo e ajude esse povo, porque eu fiquei assustado com o que tem acontecido nos bairros. Aqui no centro parece que está tudo bem, mas quando você anda, você vê, nós temos muitos problemas. Então tem que dar uma atenção especial para os bairros. Nós temos que criar que o bairro lá tem que ter uma quadra de esporte, mas temos que mandar um professor lá para incentivar. Porque ali, você incentivar o esporte, Caio, o Campo Largo teve tradição. Tinha tradição no atletismo, tinha o Valdir, que era o corredor, né? Então, aquela estrutura que fui eu que trouxe para o parque, hoje o Parque Newton Pup, antigamente o Parque Cambuí. Quando eu assumi, lá era um abandono total. Fomos do governo do estado, do governo federal, e fizemos aquilo que nós fizemos, depois foram ampliando. Tem espaço. Eu entendo que precisa fazer mais parceria com as escolas também de empresas. Eu estive conversando com o Rosiel lá da Guerme, ele falou, Basso, nós temos aqui espaço, vamos fazer uma parceria. Tinha não sei quantos alunos que dá para trazer ali. Campo Largo tem tradição no esporte. Então, você tem que dar essa atenção. Você falava, candidato, do seu relacionamento com o governador de então, né? O governador atual tem um outro candidato em Campo Largo, que é uma coisa natural, sim, obviamente, até do seu próprio partido, como em sendo eleito, o candidato espera que seja esse relacionamento. No primeiro mês já vou conversar com o governador, claro, com certeza, que o município não pode se preocupar se o governador é de outro partido, não. Nós temos que conversar com o governador, com os deputados estaduais, principalmente e os deputados. Nós temos uma base boa na Assembleia, vamos conversar com esses deputados, porque recurso tem. Eu conversando com o Udo Schmidt, né, que foi nosso candidato a prefeito, e hoje ele atende lá na Assembleia, ele atende quase todos os municípios do Paraná. Ele diz, você não imagina que tem um município pequeno lá, que tem acho que 16 mil habitantes. Ele disse, olha, esse município levou mais de 100 milhões de reais para o município. Então, sabe, você tem que aproveitar essa estrutura. Aquilo que você falou, ganhei a eleição, próximo mês já estou conversando com o governador, depois vamos ao governo federal. Tudo que tem de novidade, eu vi que o governo federal está lançando agora também o programa Primeiro Emprego. Vamos usar esse programa, vamos fazer uma parceria, né? As novas, no PAC da Saúde, eu fiquei encantado com a maneira que eles querem fazer as novas unidades de saúde, sabe? Então são modelos que já estão prontos, não precisa inventar, é só você trazer para o município. E buscando recursos, inclusive. Né? Parceria, governo do estado, governo federal, mas eu queria falar um pouquinho também da questão do legislativo do município. Como é que foi, nesses 8 anos, tratar com os vereadores, sendo de oposição, sendo da própria situação, da base, né? E nessa eleição em particular, você não tem um número muito grande de candidatos. Certo. Né? Como é que você vê a situação, Basso? Em 2005, quando nós ganhamos aquela eleição, também nós elegemos só 3 vereadores da base, que era o Jorge Júlio, o doutor Aquiles e o Marcelo. Eram 3 vereadores da base. E não tive problema com a Câmara, cara.
Quando você tem bons projetos e mostra para os vereadores o benefício, eu não tive problemas. Nenhum. Sempre fui bem atendido. Eu não tinha presidência da Câmara, sempre até perdi uma ou duas vezes nós perdemos a presidência, mas não foi problema. Então, você passou a eleição, chama e vai compor, com certeza. O vereador ele precisa também desse apoio, ele precisa dessa parceria com o prefeito. Ele quer que o bairro dele tenha melhorias. Mas entendo que se eu tiver bons projetos, como foi no caso, quando fui para desapropriar aquela área da Insepa e doar para o Instituto Federal do Paraná, eu tinha que mostrar a importância do Instituto, porque as pessoas não sabiam a importância do Instituto Federal do Paraná para Campo Largo. E até hoje muitos não sabem o que é o Instituto, que tem mais de 1.200 alunos ali se formando. Então, mas não me preocupa, eu creio que os vereadores, você monta uma base, vai estar discutindo com eles, vai ter uma renovação grande agora na Câmara, né? Sempre tem, né? E 2 ou 3 não vão disputar a eleição. Então, mas é tranquilo, eu creio que o relacionamento vai ser bom. Ao menos da minha parte. E já que estamos falando um pouco da parte política também, né? Não só de gestão, como se deu a escolha do Carlos Andrade para ser o seu vice? Sim. Aí, durante a campanha, o pessoal vai ver a importância da escolha do vice. Que até para muitos causou estranheza. Mas o Carlos, olha, primeiro, ele apresenta o PSB, há 21 anos ele gerencia. Então, você ter um partido há 21 anos, você aprendeu a fazer essa parte de política muito bem. E o Carlos hoje é considerado um dos maiores estrategistas políticos de Campo Largo. Podemos até não vencer a eleição, mas como estrategista ele é muito bom. Outra, o Carlos, então, hoje, a hora que ele começar a falar, dar uma entrevista e falar sobre saúde, a população vai entender a importância do Carlos. Ele conhece muito nessa área de saúde. Ele fez muito quando foi meu secretário, muito em Araucária, e está muito preparado para gerenciar essa área de saúde. Eu falei, Carlos, você não vai ser o secretário de saúde, você vai ser Eu pretendo criar, Caio, 3 braços, 3 ou 4 braços, mas um seria a área da saúde. O Carlos não vai ser o secretário porque ele é vice, mas ele vai estar gerenciando todo esse trabalho. Englobando a saúde e algumas outras relacionadas? Eu penso que o Carlos teria que ficar com a saúde, porque hoje é uma grande preocupação da população, e mais uma questão política. Daí vou trazer o Wood Schmidt, que hoje está no governo do Estado, na Assembleia, vou trazê-lo para Campo Largo para ele ficar com essa questão de desenvolvimento econômico e meio ambiente, que ele é agrônomo, inclusive, trabalha com isso também, e pegou muita experiência no governo do Estado. Então, ele atende muitos prefeitos, vai fazer essa ponte, ajudar o empresário, que o empresário tem que ser bem atendido, e solucionar a agilidade, aquilo que eu falei, agilidade. Então, e aí teremos que criar uma terceira força, que englobaria educação, assistência social, enfim, sabe? E no desenvolvimento econômico. Cultura. Isso, Então, são basicamente interligadas. Né? E é outro setor que nós temos que dar uma atenção muito especial, é a Secretaria de Obras. Eu penso que está na hora de Campo Largo ter um secretário, um engenheiro na aviação de obras. Porque nós estamos lá no ano de 2025, né? Vai ser o ano 2025, ano que vem. Nós temos que ter um engenheiro gerenciando aquela secretaria. Ou alguém que conheça muito, mas de preferência um engenheiro. Então, e outro, um setor de planejamento. Até penso que quando fui prefeito as 2 vezes, uma coisa que eu queria criar era um setor de planejamento e não conseguimos. Até comecei a estruturar. Eu fiz concurso para engenheiro ambiental, florestal, agronomia, enfim. Criamos um suporte, porque a prefeitura não tinha. Quando eu assumi em 2005, não tínhamos um engenheiro concursado. Então, hoje, isso é impossível, você tem que ter, né? Tem um quadro bem formado, mas penso criar um setor de planejamento, porque a cidade precisa ser planejada primeiro, é melhor você planejar bem, para até que não ocorra obras que a população vem reclamando, que uma obra que demora 2, 3 anos para ser executada, talvez por falta de planejamento. Isso não pode ocorrer, né? Eu vejo quanto transtorno causa para a população uma obra que demora, né? Então, esse é voltando a falar por que escolhi o Carlos, o pessoal vai entender a hora que ele assumir esse setor da saúde, e nós vamos fazer uma revolução na área de saúde. Vai ser ali, as pessoas vão ver a capacidade dele e por que eu escolhi o Carlos como meu vice. E outra, porque também nós precisamos de chapa pura. Isso vai dar... temos compromissos políticos? Vamos ter. Mas como chapa pura, você não teve negociação de cargos, nenhuma. Né? Nós vamos fazer uma equipe técnica. Você já ter alguns nomes em mente. Sim, dentro do seu grupo. Mas daí você vai ter uma equipe técnica. Uhum. Né? Então, claro que eu tenho compromisso político, entendo que isso é normal,
Mas o Carlos tem me ajudado muito, ele estruturou todo o partido, me ajudou tudo nessa caminhada, e nós resolvemos em cima da hora, foi no dia 1º de agosto que eu tomei a decisão de voltar, né? Então eu estou com pouco tempo para mostrar para a população que eu sou candidato. Até esses dias correu um boato que eu tinha desistido, invento fake news, né? Então isso é triste ainda que faço isso, mas a campanha está indo bem, a pessoa está aderindo bem à nossa campanha, e Caio, eu penso que nós vamos vencer essa eleição se Deus nos ajudar. A política é uma coisa muito dinâmica, até enquanto a gente conversa aqui, é um bate-papo com que o nosso telespectador, nosso espectador está vendo aí. Política é uma coisa muito dinâmica, né? Se a gente pensar que, durante a sua gestão, pessoas que faziam parte daquele grupo, alguns hoje estão com outros 2 candidatos, pelo menos, né, no município. Mas é uma coisa que é o atual prefeito e também o filho do ex-prefeito. Acho que era um grupo mais homogêneo nesse sentido, mas certamente você também tem hoje no seu grupo pessoas que naquela época não estavam, né? Sim. Faz parte da Faz parte, política. Até porque, como eu falei para você, Caio, como eu não tinha planejado essa candidatura à volta, perdi alguns companheiros, já tinham se decidido, estavam em outros partidos políticos, então isso acontece. Mas novas pessoas chegando, hoje até nós estamos de chapa pura, mas tem o Partido Novo, que a maioria dos candidatos do Novo já estão nos apoiando. E uma parte do antigo PL, que houve aquela briga do PL, então algumas pessoas que sairiam candidato a vereador para o PL já estão no nosso grupo. Então nós aumentamos um pouco essa base, né? E é normal, com aquilo que você falou, é normal. E depois que passar a eleição, nós vamos retomar, vamos chamar esse pessoal de volta, mostrar que o projeto é bom, que vai ser o melhor para o município, e eles vão voltar, cara, eles voltam. Quando o projeto é bom, o pessoal volta. Muito bem. Qual a área que nós não tocamos aqui ainda, até porque a gente tem tempo e a gente poderia falar de muitos assuntos, eu quero deixar à vontade para alguma área que você já tem uma ideia muito firmemente para colocar em prática, porque são vários os setores que têm que ter o atendimento, obviamente, do poder público, né? Eu tenho notado o seguinte, que o que mais reclamações nós estamos tendo é na área da saúde e da atração de empresas. Então, esse vai ser a nossa atenção especial. Mas vamos falar de um outro assunto, a Guarda Municipal. Então, quando eu assumi, em 2005, nós não tínhamos a Guarda Municipal. E era uma necessidade da população. Então, nós criamos a Guarda Municipal, implantei, e ela foi para a rua no dia 7 de setembro de 2008. Então, foi bem planejada, bem estudada aquela guarda. Trouxemos um grande especialista em segurança, na época era o Dr. Facini. Até o modelo da viatura, que tinha que ser uma viatura grande, a cor tinha que impactar, uniforme, foi bem estudada. Começamos com 55 guardas, bem treinados, né? Nós tínhamos cães farejadores, que também depois acabaram com esse projeto. A nossa ideia era ter até a guarda montada, né, com cavalos, era dentro do nosso planejamento. E eu fiquei surpreso que 12 anos depois, continua com os mesmos 55 guardas, Caio. Então, é pouco. É pouco. 12 anos depois, veja quanto, como você falou, a cidade quase dobrou. E o número de guardas, no mínimo, tinha quase que ter dobrado. Claro que vou ter que ver essa questão orçamentária, isso é lógico, mas dá para aumentar o número de guardas e voltar esse trabalho. Mas, principalmente, eu conversando com especialistas em segurança, e eu vou procurar especialistas em segurança, nós temos que trabalhar na prevenção. Porque depois que acontece, depois que você é assaltado ou você recebe um tiro, vai punir, mas já aconteceu o fato. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. Eu descobri que ali próximo ao Hospital do Rossio está tendo muito assalto em veículos. Então, nós vamos ter que trabalhar um trabalho de prevenção ali também, né? Para monitorar, achar uma maneira. Conversei com os motoboys, esses que fazem entregas, essa piazada, eles precisam também do acompanhamento da Guarda Municipal. Então, nós vamos ter que entrosar esse pessoal, o pessoal dos Uber, entrosar com a Guarda, dar um atendimento preventivo. Porque eles têm reclamado que tem acontecido muita coisa, assim, muito assalto, muita violência também com eles. Então, nós temos que criar um sistema para atender esse público. A gente vive um mundo tecnológico, né? Inclusive, parte dos crimes usam a tecnologia também. Então, nesse sentido, não é uma exclusividade, obviamente, de Campo Largo, nós temos em outros municípios, a muralha digital, como é popularmente chamada, né? Qual é a sua análise a respeito? Mas como eu falei, nós temos que trabalhar na prevenção, cara, sabe? Usar esse sistema para prevenção.
Claro que depois você pega, às vezes recupera um veículo, mas é o transtorno que dá. Então, trabalhar na prevenção. E dentro da prevenção, aquilo que eu falava para você, não tem como fazer prevenção se você não ensinar e não manter esses jovens fora da droga, né? E do crime. Quem sabe até recriar a Secretaria Antidrogas, que nós tivemos, foi um bom trabalho, foi até na época do doutor Afonso, quem era o secretário era o Carlos Augusto Weber, que fez um bom trabalho, com boas palestras. Então nós temos que continuar isso. Vamos resgatar o que é bom, nós temos que resgatar, vamos trazer, reativar, né? E bastantes programas sociais. Nós tínhamos aí junto com empresas, fazíamos também trabalhos sociais. O seu Nivaldo da LMEC, ele ajudava a patrocinar tinha aí um grupo que ele atendia de crianças com lanche, sabe? Dava aquele atendimento, uma parceria com a indústria que deu certo. Até hoje ele lembra daquele trabalho. Nós tínhamos com o pessoal da Parambolé também vários programas para atender a criançada. Então você tem que trabalhar, quando você fala em segurança, você tem que trabalhar na prevenção, né? E dar condições, oportunidade, até nem digo condições, dar oportunidade para que o jovem, se ele for para o esporte, se ele for, né, tiver uma atividade, ele não vai, o primeiro emprego, esse apoio tem que ser dado. Você trabalha na segurança, você trabalha na prevenção. Temos uma peculiaridade em Campo Largo, que poucos municípios no estado e até no Brasil têm que ter a sua própria companhia de energia. Sim. Qual é a sua visão sobre a Cocel hoje? A Cocel tem que até me atualizar, ver em números, mas eu lembro que uma época o governador aqui, eu queria comprar a Cocel. Eu falei, governador... Falou-se também em privatização, uma época, né? Olha, tudo é época, mas eu penso o seguinte, se a companhia dá lucro e atender bem a população, por que você vai mudar? Se ela provar que dá lucro e pode ser utilizada, e retorna para o município e o atendimento é muito bom, eu não vejo por quê. Claro que se a sociedade entender e um conjunto de pessoas, de políticos e administradores entender e por algum motivo provarem que ela tem que ser vendida, vamos analisar, mas com muito cuidado, não é assim, vamos vender a Cocel como dizem por aí, não. Você tem que fazer uma análise, ver o porquê que está querendo ser vendida, onde está sendo deficiente, será que não podemos utilizar nesse braço que eu te falei com a Unicamp? Eu não sei, é tudo para ser argumentado. Hoje eu não venderia a Cocel, sem mais detalhes, mais informações. Perfeito. Candidato, tem muitos assuntos, obviamente, para a gente conversar, mas eu sei que o candidato tem um compromisso logo em seguida aqui. Então, eu quero agradecê-lo, né? Vai ficar até com um pouquinho menos de tempo, mas... Foi proveitoso. Foi proveitoso, né? Mas fique absolutamente à vontade, então, para colocar um pouco mais a sua visão e conversar com o nosso público, ao mesmo tempo que eu lhe agradeço imensamente, apesar da agenda apertada, ter disponibilidade desse tempo aqui para a gente. E eu também tenho que parabenizar, Caio. Gostei dessa maneira da entrevista, bem tranquila, sem preocupação. Às vezes você quer cronometrar, você tem que falar rápido, você se entusiasma, quer falar ligeiro. Não, assim foi um espaço bom, podemos estar discutindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aproveitar esse momento, que é um momento decisivo. Eu tenho notado que a cidade ainda está indecisa. Que analise, veja o que eu fiz, as propostas novas, utilize, e aqueles que comprarem a ideia, vão para as redes sociais, esses grupos do WhatsApp têm uma grande influência, mostre para as pessoas, relembre dos nossos mandatos, mas principalmente fale das nossas propostas e nos ajude. Nós precisamos ganhar a eleição para voltar, Campo Largo precisa voltar ao lugar que merece. A cidade está meio... Eu tenho notado que as pessoas estão descontentes, estão aborrecidas, com muitas reclamações. Então, nós temos que retomar, estou de volta ao trabalho. Quero pedir, então, um voto, né, para o 40, meu número é 40, Edson Basso, Carlos Andrade, meu vice. Nós temos nossos candidatos a vereadores, mas falando para todos, a importância do voto. Nós vamos decidir o rumo de Campo Largo por 4, 8, 12 anos a partir dessas eleições. Então, aqueles que comprarem a ideia, que gostaram das nossas propostas, nos ajudem e vamos vencer juntos as eleições. E eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Recebendo as pessoas, andar na rua. Hoje perguntaram onde que é teu comitê. Eu falei, é no calçadão. Eu estou ali no calçadão direto, nem quero ficar dentro do comitê. Eu estou na rua, eu gosto disso, gosto de atender a comunidade. Atendi 40 anos na farmácia, nem pensava ser prefeito e hoje eu recebo elogios de pessoas que eu ajudei há 40 anos atrás, né? Então, eu acho que o ser humano tem que pensar isso. Nós estamos num momento que o mundo mudou muito,
mas precisamos voltar a essa humanidade, você escutar as pessoas, tentar ajudá-las, até quando dizer um não com mais carinho, com mais assim, respeito. Até porque nem tudo é possível, né? Mas eu estou muito feliz, muito contente de poder voltar a ser candidato. Hoje, sabe, fico seguro e sei que nós estamos disputando a eleição, vai ser uma eleição muito disputada, né? Mas dá para vencer, nós vamos vencer essa eleição, nós vamos fazer uma boa administração, Caio. Edson Basso 40, né? Nos ajude, vamos juntos. Você acompanhou aí, então, a nossa primeira entrevista com o candidato Edson Basso, a quem a gente agradece mais uma vez, como agradece também aos nossos apoiadores, Ladori, um restaurante espetacular de Campo Largo, na Rua Dom Pedro II, 1030. O chefe Pedro garante todos os dias aquela variedade maravilhosa para a sua refeição ser a melhor possível. Maxi Farma 15, toda a qualidade do atendimento e dos produtos que são vendidos ali é para a sua saúde, é para o seu bem-estar, desde meias de compressão em linha ortopédica até a linha geral de medicamentos, perfumaria e a linha infantil no calçadão da 15. Altec Ferramentas e Motores, consertando desde ferramentas manuais até lavadoras de alta pressão, máquinas de cortar grama e ainda compressores de ar, manutenção elétrica em geral, é com a Altec. Riva Beer Bebidas, entregando excelência e qualidade desde 1992. O que é bom não precisa durar pouco. Riva Beer Bebidas, 3292-1301. SEDAC, Centro de Diagnóstico Avançado de Campo Largo, que você conhece, tem também especialistas em odontologia. Marque uma avaliação com um dentista no SEDAC, no WhatsApp 99701-1762. Despachante Bétio, há mais de 3 décadas, sinônimo de despachante em Campo Largo. E a gente já marca o encontro aqui para amanhã, 18 horas, quando você vai acompanhar a entrevista com o candidato Cristiano Pupi.